Olá, estamos de volta para a conclusão do vídeo anterior, intitulado A Linguagem do Politicamente Correto. E nós vamos terminar a leitura que começamos no vídeo passado. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que devastações fez na terra? Ele acaba com as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Gerou uma forma de censura porque quem usa as palavras verdadeiras pode ser classificado de grosseiro, mal educado, excessivo, indecente, enquanto o outro que mascara, finge, engana, em muitas das expressões ele é louvado. O José Carlos Zambo, em seu texto Notas sobre o Politicamente Correto, ele diz: visando cortar não só termos populares carregados de malícia, mas encontrar uma palavra que colaborasse na tarefa de eliminar qualquer traço de anormalidade no comportamento dessa minoria, a palavra homossexualismo, com o suspeito ismo, indicativo de crença, tendência ou patologia, deveria ser substituída por homossexualidade, substantivo abstrato livre de manchas semânticas. Várias se candidataram para designar a pessoa que é atraída por outra do mesmo sexo, homossexual, gay, entendido, mas nenhuma tem o poder de limpar a ficha do pessoal como a mais recente delas, homoafetivo, cuja aceitação ou imposição já seguiu meio caminho andado para a instituição do casamento gay, sem esquecer homofobia e a pessoa preconceituosa em relação aos homoafetivos em geral. Estendendo para assuntos mais amenos. Não podemos dizer que o gordo é gordo, que o preto é preto. O gordo talvez fofinho, avantajado, acima do peso. Pois se eu estou gorda, vou achar mal educado alguém que não me vê há muito tempo, ao não ter falado comigo, por não ter me reconhecido, dizer: não a reconheci, a senhora engordou. Talvez ele devesse dizer que eu cresci muito na horizontal. Eu acho isso muito pior do que ele me dizer que eu engordei. É claro que se fosse eu não diria nem uma coisa nem outra. Eu apenas evitaria de falar isso. Não devemos ter vergonha ou sentirmos aviltados por reconhecer uma característica nossa que talvez não seja muito desejada, seja ela definitiva ou não. Se a gente está gordo, o correto é reconhecer que está e que se incomoda, precisa tentar mudar. Pelo menos tentar. No meu caso, deixar de ser uma comilona de doces. Isso aí é uma questão de urgência. Nossa, o presidente disse: acabou! Como pode? O presidente, numa reunião. Se ele tivesse falado: caramba, poxa, puxa, tudo certo, né? Usar a palavra crioulo, negão, como disse Veríssimo, é carinho que se dá a inferiores. Meu filho é negão. E é o negão mais lindo que eu tenho. E eu já vi muito crioulo bonito. E ele é mais lindo ainda por ser crioulo. Mas o melhor é ser afrodescendente. Mas se tem afro-louro, que estupidez é essa? Nem todo afro é negro, como eu disse anteriormente. Eu que dou aula aqui na Bahia, Nordeste, eu tenho a bênção de ter dado aula para crioulos lindos. Muitos líderes nas guerras usaram a manipulação
das palavras nos discursos. Falamos de alguns deles agora. Propagandas, notícias de jornais, até no cinema. Muitos deles eram editores. Deu no que deu. Opiniões contrárias ao nazismo foram abafadas. Por quem? Pela sabedoria do politicamente correto. Fizeram a cabeça. O povo ficou paralisado enquanto as atrocidades aconteciam, eles achando que aquilo era normal. A sabedoria politicamente correta do Goebbels, que era o braço direito de Hitler, sabedoria essa que era manipuladora, minuciosamente estudada. Olha o estrago que provocou. Que a gente fala isso como a pior coisa do mundo, né? Mas foi assim também com muitos outros ditadores. Será que estão nos manipulando por trás desse politicamente correto? Que no princípio pareceu tão lindo. Não magoar as pessoas, que bom. Vamos lembrar lá da frase de Maquiavel, que eu li nesse instante aqui, da nova ordem mundial? Quem é o príncipe dessa pandemia? Quem é esse príncipe que convenceu o povo todo a usar máscara conforme a conveniência desse príncipe? O príncipe que convenceu o povo, a imprensa, os noticiários importantes, os importantes do povo, a usar palavras que promoviam excesso de pânico de norte a sul, de leste a oeste. Eu fiquei em pânico, fiquei meses e meses sem ver minha mãe. E o teatro orquestrado, teatro no Face, no YouTube, no WhatsApp. Quando eu falo de teatro, eu lembro dos caixões, das covas esperando os mortos do Covid, da reportagem do Fantástico, assustadora, do monte de covas abertas, dos caixões do Covas. E me lembro daquele Átila, de forma irresponsável, falando que ia morrer mais de 1 milhão até agosto. Quem é esse príncipe que, em vez de fazer as pessoas conscientizarem a gente, espalhou pânico, pânico em tudo quanto é canto. Espalhou medo, que teve gente que morreu com medo de ir no hospital. Quem é o príncipe que convenceu o povo de que tem que ficar em casa e considerar que é assassino e irresponsável? Quem opina que aquele que quer trabalhar, que decidiu que precisa ir trabalhar e que não vai ficar em casa, tem o direito de fazê-lo? Fiquem em casa até fecharem o máximo de empresas possíveis. É essa a ideia. Afinal, a extrema esquerda odeia a classe média, que trabalha, e adora os grandes monopólios e oligopólios. Tudo concentrado nas mãos de uns poucos, e esses poucos que seguirão a cartilha e manterão estes no poder. Hotéis fechados, empresas de ônibus paradas, turismo altamente prejudicado. Beneficia quem? Igreja sem culto presencial foi por 4 meses e outras igrejas até mais. Beneficia quem? Eu não vou me cansar de falar sobre isso. Nunca pensei na vida que um dia eu ia viver isso. Eu sei que o Covid-19 não escolhe classe social. Não escolhe negro, não escolhe branco. Não escolhe rico, não escolhe pobre. Até os saudáveis, considerados saudáveis, que pensavam que ia ter ainda muitos anos pela frente, foram pegos pelo Covid. Mas isso não vai mudar o meu pensamento. Eu não vou cansar de falar sobre isso. Enquanto eu tiver um pouquinho de liberdade, não vou me calar. Por isso, não esqueçam de dar o like, de compartilhar e de se inscrever. Deus abençoe todos vocês. Tenham uma semana muito abençoada sob as bênçãos do Senhor. Amém.